Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Mas eu tô. É, estou com o áudio ativo de algumas pessoas, mas eu vou deixar o áudio de vocês, por enquanto, desativado, ok? Porque aí vocês podem se comunicar comigo pela mensagem de texto, pelo bate-papo, tá bom? Porque senão todo mundo pode começar a falar ao mesmo tempo, aí vira uma torre de Babel, né? Bom, meu nome é Cristiano Natal Tonés e como vocês sabem, eu estou lançando pela Books, né, pela SBS, um livro de games na sala de aula. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Tem gente que não está me ouvindo? É isso? Ah, ok. Muito bem. É, bom, a ideia do livro, né, e de pensar em jogos e sala de aula, ela surge da minha ação como professor, eu sou professor, e também das minhas pesquisas, né, durante o meu mestrado e o meu doutorado. A, a ideia, num primeiro momento, é a gente começar a pensar que o jogo digital ele vai além do entretenimento. Quando a gente pensa em game ou pensa em jogo digital, em geral e durante muito tempo, o que se pensou foi em jogo para entretenimento. A minha formação da graduação e como professor é em matemática, tá? Eu sou licenciado em matemática, então a minha experiência em educação, em colégio e também no ensino superior é na área de matemática. É claro que quando a gente pensa em jogos e depois em atividades gamificadas, eu amplio essa, essa, essa visão de jogo, porque eu não vou olhar apenas para os jogos ou para atividades de matemática, tá? Então, o jogo, em sua natureza, ou por sua natureza, ele é multidisciplinar. Então, eu tenho que pensar no game de forma multidisciplinar. Mesmo porque há muitos jogos de matemática, por exemplo, tá? São em inglês. Nós ainda não temos uma produção disponível em português significativa. O Brasil e os países de língua portuguesa ainda estão começando, né? Está engatinhando ainda. E nem sempre os jogos que são feitos no âmbito internacional têm disponível a versão em português, tá? Então, se a gente for pensar em termos de idioma, por exemplo, né, é muito comum eu ouvir dos meus alunos histórias do tipo, o que eu aprendi em inglês ou o que eu sei de inglês foi jogando determinado game, foi a partir de determinada comunidade de jogadores. Tem algumas pessoas que não estão me ouvindo. Nós estamos vendo por que algumas pessoas não estão ouvindo, tá? Mas enfim, eu estou dando risada porque eu estou vendo a mensagem de vocês, tá, gente? Tem gente que está ouvindo, tem gente que não está ouvindo. Então, nós estamos aqui organizando melhor para que todo mundo possa ouvir, tá ok? Por isso que eu não estou parando de falar, tá? Tudo bem? Acho que agora normalizou. Certo. Bom,
Ah, muito bem. Certo. Agora acho que todos estão me ouvindo. Enfim, como eu estava dizendo, quando a gente pensa no estudo no jogo digital dentro da sala de aula ou para o ambiente também educacional, a gente tem que considerar alguns aspectos. Primeiro, o conceito de jogo. O que é jogo e o conceito de atividade gamificada. O que é uma atividade gamificada? Eu tenho ouvido e tenho encontrado algumas discrepâncias em trabalhos ou mesmo em discursos, às vezes até de colegas da área de jogos, né? Quando dizem, eu fiz uma atividade gamificada, eu estou oferecendo agora o xadrez na minha sala de aula. Enfim, xadrez não é uma atividade gamificada, né? O xadrez é um jogo bem antigo, é um jogo clássico e, enfim, se a pessoa, né, o educador, o professor, quer promover, né, o conhecimento, quer promover esse jogo dentro do ambiente escolar, existem muitos projetos, não é algo de agora, não é algo novo no sentido de atividade extracurricular, porque também já existem muitas pesquisas que apontam para o xadrez e para o tipo, né, ou para como e quais conhecimentos são desenvolvidos ou produzidos no xadrez, no jogar o xadrez. A questão é que um jogo ou um game, ele tem, é, ele tem características bastante marcantes, mas a principal delas, para mim, e talvez é o que eu utilize como principal ponto de diferenciação entre o game e a atividade gamificada, é a adesão. Ou seja, eu jogo ou eu entro em um game porque eu quero jogar, porque eu fui convidado, seja pelo jogo, ou seja por um amigo, ou seja por um grupo de amigos, enfim, o jogo é sempre um convite e eu entro no jogo por adesão, eu quero jogar. Então isso já me coloca em uma situação de abertura para esse universo, para o que esse universo vai me oferecer, para os desafios que ele vai colocar e para a forma como eu vou encarar os desafios nesse universo. Enquanto que a atividade gamificada pode ser chamada por alguns como jogo do prisioneiro, porque ela ocupa um espaço onde você não tem escolha. Eu preciso de uma atividade e não há escolha se você quer ou não fazer parte dela. Então, eu posso fazer essa atividade de uma forma mais leve, mais divertida, então eu posso gamificá-la, porém, você não tem escolha se você pode ou não fazer parte dela. A gamificação é utilizada em muitos processos seletivos, é muito comum durante um tempo, e alguns tipos de gamificação são chamados de dinâmica de grupo, atividades coletivas, enfim. E no fim é atividade gamificada. A atividade gamificada sempre tem ou deveria ter o propósito de mudar um processo, dinamizar um processo. Então eu faço o diagnóstico, né? Eu olho para um processo, vejo o que nele não funciona, ou consigo constatar o que nele está funcionando de forma negativa, e então eu proponho mudanças. E essas mudanças, para que sejam implementadas, podem ser feitas por meio da gamificação. Uma forma mais divertida, eu posso colocar elementos de jogos dentro de uma atividade que a priori não era um jogo.
enquanto que o game, pelo game, pode ser jogado, e se não houver um processo de preparação, de planejamento e depois de diálogo, ele vai ser apenas um jogo. Então, ambas as atividades envolvem planejamento. Porém, no jogo, eu posso jogar e depois eu posso conversar sobre o jogo. Em geral, é isso que os jogadores fazem, né? Se nós formos reunir experiências em jogos, nós vamos encontrar que as pessoas ou os jogadores, eles falam sobre os jogos que jogam. É muito comum o diálogo, a conversa e as histórias, as experiências que a pessoa encontrou dentro do espaço oferecido pelo game. E é nesse sentido que eu penso o jogo digital ou o game no ambiente escolar, ou também para o ambiente escolar. Porque a gente começa, dentro desse modelo que eu apresentei, a romper com a ideia do professor como sendo o centro da aula. Porque se nós vamos jogar e depois vamos conversar sobre o jogo, então nós vamos ter diversas experiências do jogo. E isso vai ser no mesmo patamar. Então, o professor, jogador, o aluno, jogador. Então, somos jogadores. E nós vamos falar sobre nossas experiências. É claro que se o jogo tiver esse viés e de alguma forma ele tiver uma conexão, e é o que nós queremos, né? Uma conexão curricular, então é claro que o professor, ele vai ser o principal indicador do caminho dessa conversa. Então é o professor que vai organizar essa conversa, por meio de perguntas, por meio também das experiências que os alunos jogadores tiveram no jogo. Então, se você for pensar na experiência do idiomas, né, do ensino de idiomas, ou do ensino de matemática, é necessário que o professor, dentro da sua atividade, ele tenha jogado com antecedência, ele conheça o jogo, ele sabe por que ele está oferecendo ou convidando a aquele grupo, né, de alunos para jogarem com ele, tá? É complicado uma situação que a gente encontra muitas vezes em atividades gamificadas que diz respeito aos feedbacks. Tanto o game quanto a atividade gamificada, ela sempre vai apresentar feedbacks. Quando eu penso em feedback, eu estou pensando em um fator de interatividade. Não é só o feedback, mas é a interatividade. A interatividade vai além do feedback. É a forma como eu posso interagir com esses elementos do espaço, do game ou da atividade gamificada. Muitas atividades gamificadas apresentam como feedback a recompensa apenas. Uma recompensa e uma medalha ou uma pontuação, enfim. A questão é que o processo de gamificação hoje ele deve ir além desse estímulo da recompensa, seja positiva ou negativa. Se a gente continua nesse âmbito, a impressão que se tem é que nós continuamos no mesmo processo inaugurado pelo behaviorismo, né? Não quero fazer uma crítica ao behaviorismo, nem a essa linha da psicologia, mas nós temos pesquisas que mostram que essa questão da recompensa ou do fortalecimento por meio de recompensas, comportamentalismo, ela já não é tão
difundida ou não deveria, e não é tão eficaz quanto pensada a priori. Hoje nós pensamos, e eu penso dessa forma, que nós devemos trabalhar no âmbito da produção de consciência, na produção de conhecimento, então de um processo reflexivo. Então não é só o fazer, é entender o que eu faço, como eu faço e onde eu faço. Então eu tenho uma compreensão, eu estou no âmbito da compreensão. A partir desse âmbito da compreensão, eu posso então ir além para o âmbito da expressão e então trabalhar todas as dimensões da linguagem. E quando eu digo linguagem, eu estou indo além da língua, não é? A linguagem como forma de expressão, como forma de organização do próprio ser. Eu compreendo, então eu me expresso. Sem compreensão não há expressão, ou há uma expressão extremamente difícil de ser comunicada, o que muitas vezes é a realidade em algumas situações que nós, professores, vivenciamos no ambiente escolar. Nós percebemos que o nosso aluno ou que a forma como nós queremos colocar determinado conteúdo não atinge o objetivo desejado. Muitas vezes esse processo está comprometido por conta desse processo da percepção, da compreensão e da expressão que nos transpassa, né? E nesse sentido é que eu pensei e trabalhei com alguns jogos durante a minha atividade docente. Os jogos que eu trabalhei, em geral, e eu cito isso no livro e em outros artigos que eu tenho pela web, sempre foi de forma multidisciplinar. Então, apesar de estar na vivência de elementos matemáticos, eu também sempre estive em diálogo com outras disciplinas. O inglês, em particular, a física, ou a química, ou a biologia, enfim. A ideia que eu sempre tive com a atividade com os games era exatamente esse diálogo. Dentro do ambiente escolar, em particular, a gente precisa desse diálogo e nem sempre é fácil, nem sempre nem sempre a gente consegue articular os conteúdos, por mais que diga-se ou que fala-se muito sobre isso, né? Que é importante essa articulação entre os currículos, ou a interdisciplinaridade, ou a multidisciplinaridade, né? E o jogo, o game, ele oferece esse espaço. Agora, sempre é necessário, e isso é o que eu friso muito, não é porque é um game, não é porque é um jogo ou é uma atividade gamificada que não envolve ou que não implica em planejamento. Na verdade, aí é que implica mesmo num planejamento. Porque se você resolve usar, né, ou vamos jogar, eu ofereço um espaço na escola, na sala de aula, para um jogo, e esse jogo não foi jogado antes pelo professor e não há um objetivo claro com esse oferecimento, esse espaço, e depois a conversa, a discussão, o que pode acontecer é que o jogo seja entendido apenas como uma distração e, e pode acarretar em problemas, na verdade, né, dessa compreensão na finalidade. É interessante a gente pensar que a escola ela anseia ou ela deseja essa amplitude maior com a tecnologia, e então os jogos digitais. Nem sempre, né, as escolas elas possuem um espaço para isso.
Então, a ideia é utilizar o que os nossos alunos ou o que os nossos aprendizes e jogadores já possuem. Eu já fiz atividades que envolviam o laboratório de informática, então eu posso levar no laboratório de informática. A gente tem uma limitação na questão de número de computadores, eu conheço as dificuldades e as limitações que nós encontramos nas escolas. Algumas, poucas escolas têm um computador por aluno, um micro disponível para cada aluno. Então, muda-se a forma de atividade. No entanto, se pensarmos em dispositivos portáteis, em mobiles, e se o que nós formos trabalhar ou a proposta que nós formos fazer envolver o uso desse equipamento, então a gente tem uma amplitude maior, porque serão poucos os alunos, serão poucas as pessoas dentro da sala de aula que não têm um mobile, ou que não têm acesso ao mobile. A última pesquisa, né, do IBGE mostra que até o final desse ano a gente vai ter no Brasil mais que o dobro de aparelhos celulares do que o nosso número de habitantes. Eu ainda escrevi sobre isso, né, antes do nosso webinar, e que isso não significa que todo mundo tenha celular. A gente tem que pensar no contexto. E apesar dos números apontarem que nós temos 2, 3 celulares por habitante no Brasil, isso não implica que todos tenham, tá? Agora, é interessante pensar que, como nós temos um número muito grande de mobiles, então é possível fazer atividades com os mobiles, tá? E nós temos uma diversidade muito grande de jogos e de atividades gamificadas. Algumas gratuitas, outras que são pagas, mas não são, não possuem preços exorbitantes ou tão fora de escopo ou de orçamento. Essa é uma outra questão que a gente tem que ter em mente também, porque a produção de games e a produção de atividades gamificadas, ela envolve um custo. Eu compreendo a dificuldade do ambiente escolar com o que diz respeito ao orçamento. Isso é evidente. Agora, é difícil também encontrarmos sempre games ou sempre atividades gamificadas gratuitas e que atinjam o nosso objetivo, ou seja, que ofereçam de fato um espaço ou que vão ao encontro do que nós queremos como espaço para reflexão, tá? Nós ainda não temos a cultura, né, de comprar e de pagar por jogos, mesmo que seja com uma qualidade ou com um viés extremamente interessante para a nossa atividade docente, tá? É algo que tem que ser pensado? Tem que ser pensado. É algo que tem que se refletir? Tem que se refletir. Quanto mais nós questionarmos os jogos e as atividades que estão presentes no momento, mais a gente vai estimular os desenvolvedores a irem além. E também nós temos a chance de, como nosso feedback, como professores, como educadores, para os desenvolvedores. Então, oferecer esse feedback a eles: olha, o jogo é legal, a atividade é interessante, porém poderia ser feito tal alteração, o que vocês acham dessa ideia ou de outra, enfim. A questão é a gente oferecer também esse feedback para os desenvolvedores, porque às vezes a gente tem um espaço que é interessante, mas que poderia ser melhorado. E muitas vezes o nosso feedback ou a falta do nosso feedback é que não proporciona esse avanço. Tá? No final, né, quando nós fecharmos o nosso webinar, eu vou então poder ver algumas questões de vocês e então
trocar algumas figurinhas com vocês, algumas experiências específicas, algumas atividades específicas que eu andei durante esse percurso de professor e de pesquisa realizando, tanto com alunos no âmbito da escola pública, quanto alunos na graduação, quanto formação de professores, tá? Enfim, a questão é que nós temos ou vivenciamos um momento onde a tecnologia ela se faz presente. E a escola, ela nem sempre oferece ou dá espaço para essa tecnologia. Então, a impressão que se tem, do ponto de vista dos nossos alunos, é que a escola está descolada do mundo dela, do mundo em que ela vive. E não é essa a ideia, não é esse o propósito. Quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa em formação, não está descolado da minha vivência, não está descolado da minha vida. Na verdade, faz parte, e a escola, ela também é a minha vida. Então, as experiências que eu tenho dentro da escola, elas deveriam vir ao encontro do meu contexto. Elas deviam vir ao encontro do que eu vivencio no meu mundo, de forma a possibilitar esse exercício ou essa dinâmica das experiências e das compreensões. E a escola, ou a nossa formação, nosso letramento, colaborar para a nossa forma de expressão, como eu vou expressar isso, seja na língua escrita, seja na língua falada, seja em outro idioma. E aí nós sabemos, né, que muda-se o idioma, muda-se a cultura, muda-se o contexto, muda-se as expressões. E aí algumas reações que para nós, brasileiros, moradores de São Paulo, capital, podem ser consideradas naturais ou normais, nem sempre é para todos, né? Para todos do Brasil ou para todas as regiões do Brasil, tá? Então eu acredito que uma parte do que eu ofereço, né, com esse livro, Os Games na Sala de Aula, é um espaço para essa reflexão. Eu quero propor reflexões. Então, eu mostro uma série de atividades e de games, faço uma reflexão rápida sobre eles, porque também não tenho a intenção de esgotar esta reflexão. Na verdade, eu quero propor o início dela. E a partir dela, ir além, né? Então, podemos avançar. E também propor para o docente, para o professor, que ele se torne esse canal de feedback para os desenvolvedores, propondo novos desafios, propondo novos modelos. Algo que eu tenho presenciado em particular, como professor, é que quando a gente encontra um game, ou a gente pensa que encontrou um game, na verdade, ele é um quiz, ele é um questionário. É bom, é ruim? Eu não vou entrar numa discussão de valor no sentido moral, o que é bom ou o que é ruim. Se você quer treinar, se você quer dar um questionário, então você pode usar um quiz. O Silvio Santos usava o jogo do milhão, não é? Deixa eu fazer um merchandising aqui do Silvio. O Silvio pode. E o jogo do milhão era legal, tinha audiência, tanto que agora é imitado por outros apresentadores, por outros programas, mas é um quiz. Que conhecimento está em jogo ali? Um conhecimento enciclopédico, não é? Que vai desde uma operação matemática até um significado de uma palavra em inglês, até a letra de uma música da Anitta
ou da Vanesca, né? Enfim, você tem um conhecimento que vai além dos muros da escola. Agora, é o propósito. Se faz sentido, se está dentro do que eu desejo, então é bom. Agora, se o que eu quero é uma atividade reflexiva, se o que eu quero é um processo de diálogo, então é evidente que um quiz ou um jogo do milhão não vai atender os meus propósitos. Eu preciso de um espaço mais reflexivo. Então, por exemplo, vamos pegar um jogo bem conhecido, bem difundido, né? O God of Wars. Foi um jogo extremamente conhecido entre os jogadores e também quem não jogou, né? Você pode pensar assim, a God of Wars é um jogo, em termos bem rasos, tá? De luta. É isso, é mata-mata. Eu ando e mato. Então é um jogo que não oferece muito espaço, porque é mata-mata. Para começar, eu teria um grande problema no ambiente escolar, porque estimularia a violência, enfim. Vamos começar com alguns mitos. Jogo violento não gera violência. Se a gente for pensar nos problemas sociais do que gera violência, nós temos todo um histórico. E não, com certeza não é culpar o jogo pela violência social que vai resolver a violência social. A professora Lynn Alves, na tese de mestrado dela, no começo da década de 90, já defendia que não existe essa ideia de um jogo violento gerar violência. Para começar, ela demonstrou isso no trabalho dela. God of Wars pode oferecer um espaço extremamente reflexivo para as questões interdisciplinares e multidisciplinares, por exemplo, de filosofia, quando você vai pensar nessa relação dos aspectos mitológicos, mitologia grega, e da nossa mitologia. Eu acho extremamente proveitoso pensar nos aspectos do que se oferece e como se oferece. Então, o jogo, né, como estava falando, do God of War, ele pode ir além da própria visão primária da mitologia. Tá? Então, vamos estudar a mitologia. Então, é para a filosofia. Então, God of War é um jogo para a filosofia. Não é só para a filosofia. No God of War 3, se eu não me engano, é o 3, existe... Em toda a série existem diferentes puzzles, diferentes momentos em que a matemática se faz presente. Mas existe um puzzle em particular, que é o Jardim de Hera. E esse puzzle, ele não é só um puzzle matemático, ele envolve também uma composição equivalente às obras de Escher. Então eu tenho dentro de um jogo a mitologia, eu tenho dentro de um jogo a filosofia, eu tenho dentro de um jogo a matemática, porque é um puzzle, tem muito raciocínio ali, e eu tenho ainda por cima a arte, porque eu posso fazer um viés, eu posso criar esse viés com a obra de Escher. E aí mais matemática, porque Escher é muita simetria, é muita rotação, é muito movimento geométrico. Então, dentro da geometria, eu vou ter um espaço muito grande. O jogo, na verdade, ele é sempre multidisciplinar. Ele sempre vai oferecer um espaço multidisciplinar. A questão é como a gente vai oferecer esse espaço, né? Como a gente vai lidar com as variáveis que o game oferece. Existe elementos no jogo, e aí eu comento isso dentro do meu trabalho, porque eu estou falando de jogar o jogo. É uma dimensão de se pensar o jogo. Se você for pensar na dimensão de criar o jogo, então você tem uma abordagem maior e mais ampla ainda. Porque então, no criar o jogo,
você vai ter um estudo extremamente sofisticado e de áreas diferentes. Então, desde o concept art, né, desenhar e descobrir como vai ser implementado depois esse jogo. Então, o motor, né, a game engine e a animação, enfim, e o som. Então, todo o processo de efeitos sonoros, visuais. Eu tenho, por exemplo, agora alguns alunos da graduação em matemática que estão pesquisando, por exemplo, os efeitos visuais dos golpes em League of Legends. Então, o que nós vamos fazer é um mapeamento dentro de um golpe, dentro de um efeito de um golpe em League of Legends, um mapeamento matemático, ou seja, como isso é gerado. Apesar de ser um estudo que vai oferecer para desenvolvedores um aspecto da mecânica do game, do ponto de vista da matemática é extremamente interessante, porque o que parece ser um efeito visual, por trás, na sua programação, tem muita matemática, tem muita física. Além disso, né, em particular para os alunos da matemática, então você encontra uma reflexão da matemática aplicada dentro de uma ciência voltada para os games, né, a ciência da computação. Eu usei um exemplo, né, mas eu poderia ficar aqui horas e falando de diferentes jogos e das diferentes dimensões que o jogo pode oferecer. A questão é como nós vamos colocar isso. Então tem que ter um objetivo claro. Tem que ter também a minha experiência. Então eu joguei, eu conheço, eu refleti, eu conversei com outros jogadores, e então eu posso pensar em como levar isso para o ambiente escolar. Lembrando que dentro do ambiente escolar nós temos aquela série de limitações que nem sempre nós temos controle sobre elas, né? Então, a grande dinâmica, ou talvez o nosso desafio como educador, como professor, seja lidar com essas variáveis mais orçamentárias do que de participação. Porque, em geral, quando a gente propõe ou faz o convite para um jogo, a resposta é positiva. Eu costumo, e as experiências que eu tive dentro de sala de aula, em um primeiro momento, antes de criar a cultura dessa reflexão com o game, é oferecer fora do momento oficial da aula. Então, em horários alternados, ou dialogando com a coordenação, com a direção, criando momentos onde esse convite pode ser aceito por um grupo de alunos. Depois desse momento, ou seja, passado esse momento em que o grupo já jogou, o grupo de alunos, o grupo de jogadores já está divulgando o game e o que está sendo falado ou feito com ele, então isso vai gerando um interesse maior dentro da sala, né, ou do coletivo da sala. É complicado, eu diria que é complicado, não impossível, de você propor direto, sem que você primeiro produza a cultura do game, um game dentro da sala de aula. Você pode estar complicando um pouquinho a sua vida ali. Tá? Então tem que ter planejamento. Se não há cultura, se ainda não há esse exercício, ele tem que sendo inserido e aos poucos, e aí sim você vai ampliando e vai melhorando e vai modificando até que chegue um momento em que você pode levar para o momento da sala de aula. E dentro da sala de aula, no momento da sua aula. Eu cheguei a esse exercício, eu cheguei a fazer isso com algumas aulas, porém eu tive aí um tempo de preparação de 6 meses, oferecendo fora do momento da aula oficial e dialogando e tendo esse momento de reflexão com os alunos, e depois
o próprio interesse dos alunos, né, levou a conduzir a atividade para o momento da aula, em horário oficial. E aí as conexões com o próprio conteúdo curricular e com as atividades que a gente propunha dentro da aula, do momento de aula, tá? Deixa eu só verificar aqui o tempo. Pode seguir? Vocês me dão um oi quando estiver fechando? Estava só verificando aqui o tempo, gente, para poder continuarmos. Enfim, nós temos, né, uma outra dimensão, e aí é a dimensão que eu gostaria de chegar com vocês. Então nós temos a dimensão dos jogos, como eu dei o exemplo dos jogos, o God of War, por exemplo, ou League of Legends, que não são jogos pensados para educação. Eles não foram produzidos para isso. Só que podem ser um espaço extremamente proveitoso para nós, professores, para nós, educadores. Nós temos o âmbito da produção do game, então de pensar no laboratório de informática como uma possibilidade ou uma porta para se produzir jogos. Não precisa ser um nível extraordinário, mas você pode produzir jogos interessantes. E nós temos a dimensão dos games ou dos jogos que são feitos para finalidades educativas. Então nós temos os games educativos ou os games educacionais. E é aí que a coisa fica um pouco mais complicada, né? Porque a gente fala em jogo educativo ou em game educativo. Eu, particularmente, quando eu ouço essa palavra, num primeiro momento, me dá um calafrio. Porque você fala um jogo educativo, eu não sei nem se eu quero jogar. Porque a gente tem um modelo de educação que nem sempre é divertido, que nem sempre me leva a descobertas. Nós temos um modelo educativo informativo. E é o processo contrário do que eu vinha dizendo, né? Do que eu vinha apontando. Os games, eles oferecem um espaço para descoberta. Então, um game educativo, ou um jogo educativo, educacional, ele deveria ter como objetivo principal oferecer um espaço para descobertas, ir além do exercício, ir além da prática, para oferecer esse espaço reflexivo. E nesse sentido é que a gente pode colaborar com os desenvolvedores. Porque se um jogo é muito instrutivo, tem muita instrução ou muita informação, é muito enciclopédico, ele está copiando o modelo de sala de aula. E qual vai ser a chance de sucesso dele? Eu diria, sem medo de errar, que é a mesma chance do sucesso em sala de aula. Ele vai ser tão legal quanto é uma aula. A diferença é que ele mudou o meio. O meio em que ele está é diferente. Não é o meio sala de aula, é um meio digital. Enfim, nesse sentido, requer de nós, educadores, uma avaliação séria e uma avaliação sincera. Não adianta eu assumir um jogo ou um game educativo e dizer, é super legal, é super divertido, e ele não é divertido. No fim, os alunos vão jogar porque é melhor estar no computador ou é melhor estar com o tablet do que estar ouvindo o professor falar e copiando coisas da lousa. Inclusive, eu ouvi isso em uma entrevista. Uma plataforma muito famosa que está em São Paulo, e a repórter perguntou para a criança se ela gostava dos jogos que a plataforma oferecia. E criança é criança, né, gente? Criança é criança. O menino olhou para a repórter e falou, eu gosto, porque não precisa copiar da lousa. Né?
E isso foi ao ar. Eu acho que a repórter não parou para pensar também na pergunta que tinha feito e na resposta que o aluno tinha dado. Enfim, mas a sinceridade denota o que estava sendo divertido ali, né? É divertido, o fato de não precisar copiar da lousa já é divertido o suficiente para mim. Eu não preciso aprender nada, né? Então é exatamente isso que a gente não quer que aconteça. Na verdade, o que a gente deseja é um espaço para reflexão, não apenas a mudança de mídia, tá? Bom, eu vou começar a ver aqui para vocês algumas questões que vocês estão me mandando pelo bate-papo, tá? Então vocês podem escrever questões que eu vou começar a responder. Então eu vou estar lendo aqui, tá? As questões de vocês. É que vocês também conversaram entre vocês. Bom. Só vejo no ouço. É um título das lúdicas. É, exato. A Fernanda Coelho, né, fala que utiliza algumas atividades lúdicas em sala de aula. Ah, quando a gente pensa no lúdico, né, ou na atividade lúdica, ela envolve esse planejamento, porque nós temos um objetivo. Eu me lembro a primeira vez que eu ofereci um jogo para os meus alunos, foi a série de jogos Myst, uma série um pouco antiga, talvez alguns conheçam, outros não, mas vale a pena pesquisar, tá? Uma boa parte desses jogos da série Myst já são livres, você pode fazer download, pode instalar gratuitamente. E Myst é esse espaço reflexivo. Então, eu tinha esse exercício com os alunos, de vamos jogar juntos, e uma vez por semana nós sentávamos e conversávamos sobre como eu passei aquele puzzle, como é que eu superei aquele desafio, como é que eu resolvi aquela etapa ou aquele nível, né? E um aluno do sexto ano, na ocasião, chegou até mim e perguntou assim, professor, exatamente o que o senhor está querendo com esse jogo? Né? Era um aluno, vamos dizer assim, mais voltado para a aula, né, para a sala de aula, no sentido de conteúdo, e ele também tinha dificuldade de enxergar o conteúdo dentro do game. A pergunta dele foi objeto do diálogo na nossa discussão semanal, porque então a gente escolheu um puzzle do game, e dentro desse puzzle a gente começou a conversar e a desvendar como que eu havia superado e que raciocínio eu havia utilizado, e chegamos de fato que existia ali um raciocínio matemático, então existia matemática ali, só que ela estava por trás do jogo, ela precisava desse exercício. A pessoa que joga, ela supera, ela passa, ela avança, e nem sempre ela tem consciência de todos os processos que estão envolvidos. Sem o diálogo, sem esse momento de reflexão, vai ser o jogo pelo jogo, o jogo só como entretenimento, o que é o objetivo final do jogo. Mas como professor, a gente está colocando outros objetivos, né? A gente precisa olhar para isso. Potencial. Sim. Eu apresento no livro, pessoal, e não é fazer propaganda, mas já fazendo propaganda, tá? Porque na verdade eu fiz uma, uma revisão de vários games antigos e games atuais e dos potenciais que eles podem oferecer para diferentes disciplinas. Então, para biologia, para física, para química, para idiomas, para inglês, espanhol, enfim, para matemática, claro, não ia fugir, né? Eu ia deixar de puxar também a sardinha para minha brasa ou a brasa para minha sardinha. Mas, enfim, eu chamo de uma revisão necessária, porque é o momento da gente olhar para esses games e realmente desmistificá-los no sentido de que jogo é feito só para entretenimento. É também, e é legal que seja. Afinal de contas, a gente quer que o processo de produção de conhecimento seja menos penoso,
Nós não vivemos um momento histórico onde a educação tenha que ser penosa. E não significa que a gente vá tratar apenas de forma superficial. A questão é que o game, ou o jogo, ou uma atividade gamificada, ela pode ser aquele gatilho que o professor precisa para engajar o seu aluno, para envolvê-lo dentro do processo de produção de conhecimento. A motivação, tão difícil. A gente fala nessa palavra motivação, muitos psicólogos também se arrepiam e sentem calafrio quando a gente fala em motivação, porque como motivar? É complicado, é complexo quando a gente pensa em motivação. Porém, eu prefiro pensar nesse gatilho, nesse engajamento. E a partir daí, você se torna corresponsável pelo seu conhecimento, pelo desenvolvimento que você vai ter. O Rafael, sou formado em jogos, estou me formando em letras. Muito bem. Vai juntar, ótimo, Rafael. Eu acho muito importante isso. Eu trabalhei com a produção, com produtores de jogos digitais durante um bom tempo, quase 8 anos, com cursos de jogos digitais. E o que eu sentia no pessoal, né, ou seja, nos nossos produtores de jogos digitais, é que quando eles pensam em jogos educativos ou jogos com fundo educacional, eles tendem a copiar o modelo que eles conheceram. Então, se a gente tem um jogo educativo ou um jogo educacional que imita a sala de aula, é porque foi assim que eles vivenciaram. Essa é a experiência que eles têm. Então, ou a gente começa a oferecer novos espaços, novas oportunidades para mudar esse modelo, ou a gente vai continuar tendo apenas essa mudança de mídia. Eu me lembro uma primeira experiência que eu tive há muito tempo atrás com o Second Life, e era um congresso onde parte do congresso acontecia no Second Life. O Second Life, para aqueles que não são familiarizados, não é uma espécie de mundo digital onde eu posso ser o que eu quiser ser. Eu assumo um avatar e esse avatar pode ter qualquer forma. Eu posso voar, eu posso atravessar objetos, enfim, eu posso ter qualquer aparência. No entanto, o congresso acontecia e o auditório era um auditório, era uma cópia de um auditório como nós o conhecemos. E o avatar, quando ia dar a palestra, subia no palco e ia até o microfone como se isso fosse necessário, uma réplica da nossa experiência de auditório, né? Não há necessidade, a gente pode ir além, né? Sim, a Cíntia fala dos jogos para idiomas. Sim, os jogos para idiomas, você tem uma gama muito grande, né? Especialmente os jogos no estilo RPG que envolvem diálogos, porque hoje o modelo de RPG não tem mais aqueles diálogos longos, muito texto, porque os nossos jogadores não têm paciência para ficar lendo também textos muito longos. No entanto, esses textos possuem o caráter de diálogo, então se aproximam muito da nossa atividade dentro do aprendizado de um novo idioma, que é conseguir se comunicar, se expressar. Então, se você pegar um jogo, tem um jogo em particular que também é um pouco antigo, não que seja antigo, tá, gente? É que eu já joguei bastante e alguns marcaram mais. Enfim, mas tem uma série que chama Titan Quest. Além de explorar todo o aspecto mitológico também, dos titãs e a mitologia grega, ele não passa só pela Grécia, tá? Durante a jornada eu passo pelo Egito, eu passo pela Pérsia, enfim, eu passo pela Babilônia, então eu tenho um contato com diferentes momentos históricos e culturas. É um jogo bem interessante, Titan Quest. E dentro de cada cidade que eu chego, por exemplo, tem um personagem muito peculiar que é um contador de histórias. E eu acabei me habituando nesse jogo, a toda vez que eu chegava a um certo ponto, a procurar o contador de histórias, porque ele sempre tinha uma história curtinha para me contar.
Só que essa história era em inglês, porque o jogo estava em inglês. Não tinha opção em português na ocasião. Tinha em espanhol. Podia também ser ouvido em espanhol, ou seja, você estava de fato praticando, você estava exercitando, você estava lendo, você estava dialogando. Vamos ver aqui. Jogos de formação de palavras. Uhum. Estou vendo a pergunta de vocês, tá, pessoal? Por isso que eu estou aqui mais quietinho. Na verdade, eu estou lendo as questões e procurando, porque vocês também conversam entre vocês, claro, né? Não quero que vocês fiquem quietinhos aí. Qual a diferença que você vê entre jogo educacional e gamificação em sala? Tá? Essa é uma pergunta bem legal. Não que as outras não sejam, tá? Todas são. Mas, enfim. Ah, eu acredito que a principal diferença entre um jogo educacional e a gamificação em sala de aula, ela está na forma como o processo vai se desencadear. Como eu disse, a gamificação, do meu ponto de vista, ela vai além de só produzir exercícios, ou deveria ir. A ideia da gamificação, a ideia mais forte da gamificação é a mudança de um processo. Então, eu quero alterar um processo. Existe um processo que não está funcionando tão bem, ou que não é tão positivo, ou que as pessoas se cansam dele, e então eu posso produzir uma gamificação para melhorar esse processo. Dentro da sala de aula, por exemplo, você pode pensar em atividades gamificadas como lição de casa. Quem gosta de fazer lição de casa, não é? Todo mundo gosta de fazer lição de casa. Todo mundo gosta de ter bastante coisa para fazer em casa, não é? Só que não, né, gente? Infelizmente não é a realidade. Só que se tiver gamificado, isso pode melhorar, isso pode ajudar. E é claro que esse processo de gamificação ele envolve um feedback instantâneo. Então, o jogador, né, ele tem a resposta no sentido de que quantos pontos fez ou o que ele está avançando ou o que está sendo liberado para ele a partir de uma certa pontuação de imediato. Então ele não tem que esperar, não é, até a próxima semana para conversar com o professor, para ver como é que ele foi na tarefa, ou para fazer ou não, né? Os jogos educacionais, particularmente os jogos que eu tenho encontrado com esse título, tá? Como jogo educacional, em geral é bastante instrutivo. Ou seja, é um jogo, em geral, linear, progressivo, e onde a prática pedagógica, ou seja, os fatores pedagógicos, eles se sobrepõem ao game design. Então você pode ter um jogo, por exemplo, que trabalha a questão da relação entre vírus, bactérias, o Plague Inc., né? Que é um jogo onde você assume uma infestação global. Então você escolhe o que você quer ser, então você pode ser um vírus, você pode ser uma bactéria, e você começa um processo de contágio. Então você tem um jogo simples, porém extremamente complexo no que diz respeito às reflexões que podem ser feitas, o Plague Inc. Ele pode ser educacional, não foi pensado para isso, mas através dele eu entendo o processo em que os vírus e as bactérias se dispersam, né, ou evoluem.
Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim. Passou rápido, né? Eu vou deixar o meu contato, o meu e-mail para vocês. Eu fico à disposição. Caso vocês queiram entrar em contato, eu posso passar sugestões. Tem muita gente perguntando, né? Sugestão. Nós não temos tempo, né? E para eu também ficar dando sugestão para todo mundo que está pedindo, enfim. Mas eu posso fazer isso via e-mail, tá? E farei. Então basta escrever para mim que eu envio para vocês o link ou as sugestões, tá bom? E, novamente, sem fazer merchandising, já fazendo merchandising, também tem nosso livro, onde eu dou bastante sugestões. Então, também tem lá muita coisa e a forma como eu aponto, tá? Para que pode ser utilizado e como pode ser utilizado. Aqui estamos mostrando, tá? Aqui é o livro, tá bom? Não é muito grosso, gente, ó, rápido de ler, né? Nós não somos da geração que tem preguiça de ler, mas ó, também não tá grosso, então dá para ler. Tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Aguardo o contato de vocês e eu também estou em contato com o pessoal da SBS, enfim, um pessoal parceiro. Então, vocês também podem entrar em contato com eles, que eles encaminham para mim, tá ok? Tenham um excelente dia e vamos jogar e nos divertir bastante. Um beijo a todos.